Bom dia a você que nos acompanha em nossas devocionais Não Temas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e te auxilie em toda a caminhada cristã. Nosso texto de hoje se encontra aqui em 2 Pedro, capítulo de número 2, versos 10 e 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 10 e 11. Diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Nós vemos aqui Pedro falando sobre os falsos mestres, e a palavra de Pedro aqui permeia sobre todo o capítulo 2 e esse alerta àqueles irmãos que estavam recebendo esta carta. Veja que ele começa exatamente falando sobre isso no verso de número 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, os versos de 1 a 3, nós já vemos aqui Pedro falando que eles virão. Assim como houve no passado falsos profetas, também haverão entre nós falsos mestres, e dissimuladamente trazendo heresias, renegando o soberano Senhor, e eles então vão trazer juízo sobre si mesmos. Mas o verso 2 é triste, porque nos revela que muitos seguirão as suas práticas libertinas, e eles vão arrebanhar muita gente atrás deles, pessoas que vão ensinar doutrinas erradas, vão ensinar coisas erradas, e como João Calvino diz, são os falsos professores de heresias, de doutrinas erradas. Eles estarão no nosso meio. E é uma verdade que nós precisamos nos atentar, de que eles existem e que eles vão causar muitos problemas no meio da igreja, pois muitos também seguirão. Verso de número 4 diz: ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou a abismos das trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo em cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, dos versos de 4 a 9, nós vemos aqui Pedro lembrando do Velho Testamento, lembrando que Deus não poupou anjos quando pecaram, anjos também pecam. A diferença de anjo para nós é que os anjos não têm a oportunidade de arrependimento. Eles não podem se arrepender. Eles foram julgados
em seus pecados. E por isso nós temos hoje demônios, nós temos Satanás agindo em nosso meio, exatamente porque eles não têm a oportunidade de arrependimento como nós temos. Mas se Deus não poupou anjos, se Deus não poupou o mundo antigo, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, você acha que Ele vai poupar esses falsos mestres? Deus, como Barclay vai dizer, que às vezes nós ficamos olhando para essa situação e vendo eles fazerem tantas coisas, vendo eles prosperarem, porque eles fazem comércio da fé. E o texto vai continuar aqui no capítulo 2 falando que o propósito deles é esse mesmo. O próprio Paulo, em Filipenses capítulo 3, vai dizer que o ventre deles de que o desejo deles é o próprio ventre, ou seja, eles estão fazendo isso por causa de si mesmos. Então, nós vemos esses homens fazendo coisas terríveis no meio da igreja, trazendo ensinamentos errados, trazendo ensinos que não são da palavra de Deus, arrebanhando muitas pessoas ao redor deles, levando muitas pessoas seguindo as suas práticas. E aí Pedro então lembra que Deus não poupou anjos, não poupou o tempo de Noé, trazendo o dilúvio, não poupou Sodoma e Gomorra. Você acha que Deus vai poupá-los no dia do juízo, como o verso 9 diz? O dia do juízo, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, mas reserva castigo sobre os injustos no dia do juízo. Ainda que hoje a gente não veja juízo sobre eles, o juízo virá. O juízo um dia virá. O castigo sobre estes que ensinam coisas erradas, um dia virá. E aí o verso 10 e 11, que é o nosso texto de hoje. A característica desses homens, que é algo que nós precisamos observar e nos atentar, porque isso está em outros lugares também na palavra. Ele diz, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. Primeira característica do falso mestre ou do falso professor, pegando aqui as palavras de Calvino, do falso professor, do falso mestre, é que ele ensina e a atitude dele, o comportamento dele não é igual o que ele ensina. E às vezes o que ele ensina é exatamente o seu próprio comportamento. Ou seja, quando há questões imundas paixões, é aquele ensino do não tem nada a ver. Então você vai ver pessoas que questão do casamento, adultério, não tem mais nada a ver, Deus perdoa. É o namoro ilícito, casais de namorados, ou noivos que vão pro motel, tudo bem, sem problema. Pessoas que falam como mundanos, falam palavrão e isso, Deus não está levando isso em consideração. Então a palavra, o comportamento, os pensamentos, você pode ouvir qualquer tipo de música, você pode assistir qualquer coisa, você pode ter relações sexuais ilícitas. Aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, eles não têm problema com isso. O falso mestre, o seu comportamento ensina, e o seu comportamento não é de escandalizar, mas é de mostrar pessoas que olham para esses líderes e falam assim, se o líder está fazendo isso, se esse pastor, se esse líder está fazendo isso, eu também posso fazer. Então, pessoas vão seguindo estes homens, infelizmente. Uma segunda característica que o texto diz no verso 10 é que eles menosprezam qualquer governo. Você vai descobrir um falso mestre quando ele não
ele menospreza qualquer governo. Ninguém é seu líder. A ideia de anarquia, a ideia de ele não precisa seguir ninguém, ele não obedece ninguém. Então nós vemos aqui pessoas que o próprio Paulo, no capítulo 13, diz que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus, né? Então, a ideia de autoridade, João Calvino vai dizer isso, que nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós falamos ou o desprezo que nós temos, mesmo sendo líderes terríveis. Jesus nunca proferiu nenhuma palavra contra Pilatos, e quando Pilatos chegou diante dele, Jesus mesmo disse: você só tem autoridade porque você recebeu do céu. E Jesus não proferiu nenhuma palavra. Próprio Pedro, na primeira carta, no capítulo de número 2, ele vai dizer sobre isso, que quando ele foi ultrajado, ele não abriu a boca com ultraje, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 21, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo, para seguirdes os seus passos. Que exemplo? Que exemplo de Cristo que nós precisamos seguir? Verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Então, Pedro está ensinando que Jesus, naquele momento que foi ultrajado pelo sumo sacerdote, por aqueles homens que se levantaram do sinédrio, que começaram a esbofetear, cuspir nele, por Pilatos, que não fez nada, mas lavou as mãos, e que tinha autoridade para libertar Jesus, mas não libertou. E a mulher de Pilatos foi avisada. Mesmo assim, Jesus não abriu a boca com ultraje. Pois ele, verso 23, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E Pedro está dizendo que nós temos que seguir o modelo de Jesus, temos que seguir o exemplo de Jesus. Mas estes homens, ao contrário, eles menosprezam qualquer governo. Você quer descobrir quem é um falso profeta? Veja como ele lida com as autoridades que estão sobre ele, com aqueles que foram investidos de autoridade e que estão sobre ele. Se ele menospreza essas autoridades, ele pode ser um falso profeta. Ele pode ser um falso mestre, alguém que não se subordina, alguém que não está disposto a cumprir a vontade do Senhor. Judas, na carta de Judas, ele diz aqui no verso 8 e 9, também a esse respeito, dizendo: ora, estes da mesma sorte, falando também, Judas também está falando aqui daqueles homens, né, indivíduos que se introduzem dissimuladamente, né, no meio da igreja. Ele diz que estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Falsos mestres são assim. Eles não aceitam a autoridade e difamam aqueles que são autoridade sobre eles. Aí o verso 9, Judas vai dizer: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Se nem Miguel, que era um dos arcanjos, né, um dos anjos colocados aí na angelologia como um grande anjo, nem ele ousou falar contra Satanás. E homens falam contra autoridades. E nós precisamos ter mais cuidado com as coisas que nós falamos, pois o falso mestre,
ele menospreza qualquer governo, seja governo eclesiástico, seja pastor, presbítero, seja qualquer governo que esteja sobre alguém, um professor da escola dominical, ele menospreza autoridades, qualquer uma, qualquer governo ele menospreza. Outra característica que Pedro diz, eles são atrevidos. É gente que não está nem aí e que se expõe sem vergonha. Arrogantes, eles falam de maneira arrogante, soberbos, como se fossem os mais certos do mundo. Não temem difamar a autoridade superior. De novo, né? A ideia do temor aqui, e é um temor que nós deveríamos ter e que falso mestre não tem. Então, a ideia do não temas aqui, em alguns momentos nós falamos de versos que nós deveríamos temer. As coisas de Deus nós deveríamos temer. Se Deus investiu homens de autoridade, nós deveríamos temer. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina a temer, e isso nós devemos cultivar. Nós não precisamos ter medo do diabo, ter medo das coisas deste mundo, né, de situações, como nós já vimos em vários textos aqui, desde o livro de Gênesis até agora. Mas tem outras coisas que nós precisamos temer. Deus, precisamos temer a Deus, precisamos temer as coisas celestes, as doutrinas que nós recebemos na palavra do Senhor, porque falso mestre, ele não teme difamar a autoridade superior. Ele fala contra, ele difama, ele é ousado. A palavra que nos originais aqui é a ideia de ousadia. E é interessante que Barclay, ao trabalhar a palavra ousadia no original, ele diz sobre a ousadia boa, que é a ideia da coragem, né, de que nós precisamos ter coragem ou ousadia para enfrentar alguns desafios, e isso é bom, nós precisamos cultivar. Mas tem um tipo de ousadia que é negativa, e é essa ousadia que nós devemos evitar. Essa ousadia que nos leva a difamar autoridades superiores, essa ousadia de falar abertamente, eu posso ser confundido com um falso mestre se assim eu procedo. Então nós temos que ter muito cuidado e deixar nas mãos de Deus, fazer como Miguel, né? O Senhor te repreenda diante daqueles que se levantam contra a palavra do Senhor. Ao passo que, o verso 11, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, como nós já vimos Judas também falar, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então, nós esquecemos que as nossas palavras às vezes estão na presença do Senhor. Perdão. Nós esquecemos que tudo que nós falamos, Deus está ouvindo. Por isso que Mateus capítulo 12, Jesus vai dizer que nossas palavras, nós seremos justificados ou seremos condenados pelas nossas palavras. E o falso mestre é aquele que ele fala, ele difama. Mas veja, nem os anjos fazem isso. Eles que são dotados de maior força e poder, eles não proferem juízo, né? Não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Mas esses homens arrogantes, soberbos, eles fazem, eles atrevidos, eles falam contra, eles não têm medo, eles não temem. Então, meu querido, a palavra de hoje é cuidado com a sua boca e cuidado com os falsos mestres. Cuidado porque eles não temem falar contra autoridades. Eles falam. E essa é uma característica deles, não nossa. Os cristãos não são assim, né? Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós tomamos cuidado com a nossa boca. Nós
seguimos o exemplo de Cristo, como ele diz na primeira carta, no capítulo 2. Quando ultrajado, não abrimos a boca com o traje. Nós, quando maltratado, nós não revidamos. É difícil, é desafiador, mas aqueles que são cheios do Espírito, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. E o domínio próprio marca sobre nós, para não sairmos falando de qualquer jeito e falando o que a gente quiser, né? A ira às vezes toma conta de nós e no momento de ira, de fúria, de raiva, acabamos falando contra pessoas, contra governos, contra pastores, contra líderes, e nós devemos aprender com Pedro de que os falsos mestres são assim. É eles que falam contra autoridades. E aqueles que seguem o exemplo de Cristo sabem segurar a língua e não sair falando, né, contra aqueles que Deus investiu de autoridade. Porque toda autoridade vem de Deus. Se anjos que são dotados de maior força e poder têm cuidado e não infamam na presença do Senhor, não proferem juízo contra ninguém, irmãos, isso é terrível. Eu já vi situações dessas, de crentes infamando ou proferindo juízo contra outro crente. Isso é triste demais, né? Pois a palavra de Deus nos fala o contrário, exatamente para nós ficarmos quietos e seguirmos o exemplo do Senhor. É difícil porque quando nós somos ultrajados, quando nós somos criticados ou de maneira atrevida e arrogante, alguém se levanta e fala contra nós, nós queremos sempre dar o troco e falar também, e aí vira gritaria, vira briga de palavras, né, discórdias. Mas a palavra de Deus fala para nós, aqueles que têm domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito, estes seguem o exemplo de Cristo, eles andam como Cristo, seguem os passos do Senhor, de que quando o trajado não revidava com o traje. Que Deus nos ajude, irmãos, e que isso revele, que os nossos lábios revelem temor a Deus, para não abrir a boca e ser confundido com um falso mestre. Que Deus te abençoe e que neste dia nós estamos vivendo, uma situação bem complicada em nosso país, onde autoridades têm feito coisas terríveis, e como é fácil para nós então também proferirmos coisas a respeito das autoridades. Veja, Pedro não está falando aqui só de autoridades. Essas autoridades que ele está falando aqui são pessoas investidas de autoridade. Todo o poder emana de Deus. Era essa o entendimento de João Calvino. Então, governadores, prefeitos, presidentes, vereadores, todos esses que são investidos de poder, eles só foram investidos porque vieram da parte de Deus, sendo eles homens bons ou homens maus, né? Na primeira carta, Pedro deixa muito claro isso, né? Se ele for bom, amém. Se ele for mal, isso é graça. E nós precisamos saber lidar com essa situação. Quanto mais ainda no meio eclesiástico, onde nós vemos pessoas falando contra pastores, contra líderes da igreja, e líderes falando contra outros líderes. Falsos mestres são assim, e que essas características não venham a fazer parte da nossa vida. E assim que você esteja tomando cuidado com seus lábios, para não ser confundido com o falso mestre. Que Deus te abençoe e que o temor do Senhor te conduza a uma vida de piedade e uma vida, como o verso 9 diz, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. A estes o Senhor cuida e o Senhor abençoa.